Olá, gente. Estamos em mais um dia pela manhã reunidas para prosseguirmos nos comentários, na leitura do livro As Dores da Alma, ditada pelo Hamed, e hoje no penúltimo capítulo, introduzindo um novo tema que trata sobre a inveja. Vamos ver nisso? A inveja sempre foi uma emoção, sutilmente disfarçada em nossa sociedade, assumindo aspectos ignorados pela própria criatura humana. As atitudes de rivalidade, antagonismo e hostilidade dissimulam muito bem a inveja, ou seja, a própria prepotência da competição tem como origem todo um séquito de antigas frustrações e fracassos não resolvidos e interiorizados. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. Faz o gênero de superior quando, em realidade, se sente inferiorizado. Por isso, quase sempre deixa transparecer um ar de sarcasmo e ironia em seu olhar, para ocultar dos outros seu precário contato com a felicidade. Acreditamos que, apesar de a inveja e os ciúmes possuírem definições diferentes, quase sempre não são diferenciados ou corretamente percebidos por nós. Acho que a gente pode começar por aqui. Pode dar início, né? Ó, de novo, eu não ativei o mudo do celular. Enfim, é interessante, né, tá, se a pensar sobre a inveja, porque me parece que ela é também uma das emoções que a gente não tem uma compreensão ainda, né? Ela é interessante porque ela tá no nosso cotidiano de uma forma muito intensa, me parece, né? Só que a gente ainda não compreende esse funcionamento. Acho que, veja bem, no meu pensamento, ela está ligada com a questão da inferioridade, que às vezes a gente tem aquele senso de inferioridade, então você fica na comparação, você fica na competição, então você já adentra o território da baixa autoestima. Então, assim, você tem que estar sempre olhando para o lado, parece que você não consegue olhar para si mesmo, né? Então, a gente percebe isso que ele fala aqui nas atitudes de rivalidade, antagonismo, hostilidade, dissimulação, dissimulam muito bem a inveja. Então, ela está muito disfarçada ainda, me parece, né? É interessante pensar sobre isso, porque em nós mesmos a gente vai conseguir identificar também. Às vezes, essa questão que a gente trabalha aqui também, da gente precisar de autoafirmação dos outros, às vezes por isso, por trás disso, tá a inveja ali, né? Então, acho que essa leitura de hoje, eu sinto muito, assim, que seja para a gente, assim, um alerta também, né, Tassi, para ver até onde que a gente também está com essa inveja, assim, dissimulada em nós também, né? E Acho que isso eu também. acho que é interessante perceber, né, dele, porque ele fala ali para ocultar dos outros seu precário contato com a felicidade, porque é como você bem disse, assim, é, se eu não olho para dentro, se eu não estou fixada no meu real valor, consequentemente eu estou moldando a minha vida olhando para fora, né? E esse olhar para fora é isso. Eu vou começar a me comparar com as pessoas. Ah, mas fulano de tal é mais aquilo. Eu vou começar a competir, então eu preciso ser melhor naquilo para então provar o meu valor. Então, eu acho que é uma boa síntese, assim, né? A inveja ou invejoso é aquele que tem pouco contato com esse reino interior e, consequentemente, com a felicidade, porque a felicidade é meio essa paz de consciência, né? De você estar dando o seu melhor. E o que que é o seu melhor? O seu melhor é diferente do outro. Aquilo que você faz é diferente do outro, né? Os seus talentos são diferentes das dos outros, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim. É esse pouco contato com a vida interior e, consequentemente, com a felicidade, porque ela vai estar simplesmente fixada no exterior, em fazer, 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 muitas vezes para se autovalidar, como você disse, para provar o seu valor, quando na verdade a gente não precisa disso. E é interessante porque ele comenta ali, né?
sempre armado e alerta contra tudo e todos. É inseguro e o mais interessante é que ele coloca ali, né, deixa transparecer um ar de sarcasmo, ironia, aquele senso de superioridade, e é tão interessante porque quanto mais autoconhecimento você tem, mais você percebe que as pessoas que tentam se mostrar assim, ou se comportam de certa forma na vida, no fundo tem essa profunda ferida de se sentir inferior. Porque, veja, se você sabe o seu valor, qual é a necessidade que você tem de se fazer prevalecer sobre os outros? Seja a sua opinião, seja quem você é, seja mostrar que você é superior, você já sabe o seu valor. Então, você não vai precisar ficar se autoafirmando e, consequentemente, não vai se sentir inseguro ou medroso em relação a perder algo ou alguém, porque você sabe o seu valor, sabe que aquilo que é seu vai te encontrar, sabe que aquilo que é seu a vida vai trazer, mas é isso que você falou também, que eu acho muito interessante. É que ele já começa falando, né, uma emoção sutilmente disfarçada. E por quê? Porque a nossa sociedade, ela vê como normal isso de se comparar, né? E vê como normal isso de competir, então, consequentemente, é uma coisa normal. Ah, não, mas eu não sou invejoso, eu só estou querendo progredir. Ok, pode ser até muitas vezes que eu estou querendo progredir, mas por quê? Porque talvez eu me incomodei do vizinho ter algo diferente, sabe? Então, se a gente for realmente ele no âmago da questão, a gente vai ver que parte da nossa competição é, não é para nos tornar melhores, né? Porque o ideal seria assim, olha, eu sei o meu valor, sei que tenho as minhas imperfeições, então vou tentar me construir para ser um ser humano melhor. Mas em geral a gente fica nessa competição, né, Dani? E aí, se você for ver de fato o âmago disso, o porquê que a sociedade, de certo modo, até progride, você vai ver que tem ali uma certa inveja de querer aquilo que o outro conquistou, de querer aquilo que o outro tem, né? Então a gente vai percebendo essas sutilezas do caminho, que são meio assim, disfarçadas mesmo, como você falou, porque são coisas normais, a sociedade vê como normal. Mas se você for ali no âmago, se você, né, for em busca assim, cada vez mais da real intenção, poxa, descobri que aqui tem inveja. E aí, ok, posso progredir, posso querer melhorar, mas o que que eu faço com isso aqui, né? Você tem mais algo a comentar? A gente prossegue. E interessante quando você fala nessa questão sobre ser normal, né, Tássia? A gente precisa aprender que nem tudo que é normal, nem tudo que todo mundo faz é saudável, né? Acho que isso é uma diferença muito importante para a gente começar a refletir sobre isso, sobre aquilo que realmente é saudável, a gente não depender dessa opinião e dessa massa, né? Vamos dizer assim, né? Não é porque todo mundo faz que é bom e saudável para nossa alma, né? Dani, não, isso é verdade. É de tomar consciência, né, de quem nós somos. E aí pensar, será que esse é o melhor modo? Então você percebe pessoas super competitivas e que isso, de certo modo, é um alimento e estímulo para que elas cresçam na vida, progridam, e até certo momento, ok, porque isso de algum modo está ajudando a evolução delas. Mas, poxa, vamos começar a observar quais são as reais intenções disso. Será que por trás não tem esse senso de inferioridade? Não tem essa inveja, né? Não tem e aí começar a procurar as razões, os motivos reais, né? Mas caminhar, porque também a gente descobrir-se invejoso, que eu acho que todo mundo já passou por isso e passa, como ele falou, é algo comum, né? Mas que seja algo que a gente pense a respeito, né? Então vamos prosseguir. As convenções religiosas nos ensinaram que jamais deveríamos sentir inveja, pelo fato de ela se encontrar ligada à ganância e à cobiça dos bens alheios. Em relação ao ciúme, os padrões estabeleceram que ele estaria exclusivamente ligado ao amor. É por isso que passamos a acreditar que ele é aceitável e perfeitamente admissível em nossas atitudes pessoais. Analisando as origens atávicas e inatas da evolução humana, podemos afirmar que a emoção da inveja não é necessidade aprendida, não foi adquirida por experiência nem por força da socialização, mas é uma reação instintiva e natural, comum a qualquer criatura do reino animal. O agrado e o carinho a um cão pode provocar agressividade e irritação em outro por despeito. Nos adultos, essas manifestações podem ser disfarçadas e transformadas em atos simulados de menosprezo ou indiferença. Já as crianças, por serem ingênuas e naturais, mordem, batem, empurram, choram e agridem. Acho que a gente pode comentar rapidinho por aqui. Eu acho que o remédio traz para a gente a ideia, né, da naturalidade também, né, da inveja, como sendo algo do ser humano mesmo, né?
Mas a gente, como ser humano capaz de pensar, de raciocinar, a gente também vai aprender que isso também é uma emoção educável também, né? Não a emoção, mas o comportamento que ela pode gerar. Por exemplo, quando ele coloca aqui que as crianças mordem, batem, empurram, choram e agridem, né? Então, assim, é por quê? Porque ela é criança e esse é um comportamento também natural da idade, né? Mas ao longo do desenvolvimento humano, nós podemos ter reações, digamos que melhores, né? Comportamentos melhores, né? E eu acho que é interessante falar que, como ele fala ali, né, é comum a qualquer criatura do reino animal. Mas é interessante perceber que a gente progrediu já um pouco mais, está nesse momento de razão, está nesse momento de ter uma consciência mental que, por exemplo, os animais não têm, e que aí, como você disse, é nosso papel de falar assim, olha, é uma emoção comum, porém eu, como ser humano que quero ser, me construir, eu tenho que olhar para isso e entender quais são as razões e então transformar, né? E é bonito pensar sobre isso mesmo. É interessante porque essa semana o cachorrinho da minha irmã tem vindo ficar uns dias aqui. E o meu cachorro morre de ciúmes dele. E é interessante porque é isso, é muito natural ver que é isso, você vai fazer um agrado, um carinho no outro e ele fica com raiva, fica chateado. E você vê claramente, ou seja, você vê claramente o reino animal manifestando ali. E é o que ele fala, né? A inveja e o ciúme estão muito ligados. E olha que interessante, porque é verdade, de certo modo, esses ciúmes é o que é inveja, porque ele queria o carinho e o agrado que eu estava dando pro cachorrinho da minha irmã. E aí é interessante porque nós, já com a mente um pouco mais refinada, a gente muitas vezes não diz isso claramente, muitas vezes sente, mas é o que ele falou. Como que o ser humano faz isso, né? Dá uma mascarada que ele fala. E aí passa, por exemplo, até atitudes de menosprezo ou de indiferença. Então, muitas vezes, quando a gente se passa menosprezando alguém ou considerando indiferente ali, dando aquele gelo, né? Como em geral se fala a expressão hoje em dia, você vai ver que muitas vezes é um ciúmes, que na verdade é uma inveja, porque você gostaria que toda aquela atenção, que tudo aquilo fosse para você. Então a gente perceber que apesar de ser comum mesmo, como você disse, poxa, eu já sou um ser humano, eu já sei identificar isso em mim, eu já sei criar mecanismos de entender o porquê isso acontece e como melhorar isso, né, Dani? Cada vez mais, porque é mesmo nesse processo de se conhecer que a gente vai mudando, né? Algo a comentar ou continuamos? A inveja entre irmãos é perfeitamente normal. Em muitas ocasiões, ela surge com a chegada de um irmão recém-nascido, que passa a obter, no âmbito familiar, toda a atenção e carinho. Ela vem à tona também nas comparações de toda espécie, feitas pelos amigos e parentes sobre a aparência física privilegiada de um deles. Muitas vezes, a inveja manifesta-se em razão da forma de tratamento e relacionamento entre pais e filhos. Por mais que os pais se esforcem para tratá-los com igualdade, não conseguem, pois cada criança é uma alma completamente diferente da outra. Em vista disso, o modo de tratar é consequentemente desigual, nem poderia ser de outra forma, mas os filhos se sentem indignados com isso. A emoção da inveja no adulto é produto das atitudes internas de indivíduos de idade psicológica bem inferior à idade cronológica, os quais, embora ocupem corpos desenvolvidos, são verdadeiras almas de crianças mimadas, impotentes e inseguras que querem chamar a atenção dos maiores no lar. O mestre de Leão interroga as vozes do céu. Será possível? Já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E elas, com muita sabedoria, informam. Há, no entanto, homens que se julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. São sistemáticos esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. A necessidade de poder e de prestígio desmedido que encontramos em inúmeros homens públicos nas áreas religiosa, política, profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar ou de um sentimento de onipotência com que tentam contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil. Acho que ficou grande, mas aberto a comentários. E é interessante como que o Hamed traz assim pontos diferentes, né, no mesmo texto. Quando ele coloca essa questão da entre irmãos, da inveja e do ciúme, né? É interessante pensar sobre isso, porque eu acho que a questão mais importante talvez seja a gente conseguir identificar essa emoção, né?
E é bem complexa, porque às vezes a gente você, na fase infantil ali, você geralmente as pessoas não se preocupam tanto assim com essa questão de identificação das emoções, mas é a fase, uma das fases mais importantes para que a gente perceba isso, para que depois a gente possa ir trabalhando, né? Às vezes ao longo da vida, porque tem coisas assim que você fala assim, nossa, eu identifiquei isso em mim. E aí você vai escolher, velho, os pontos que você vai, né, digamos assim, fazer melhorias ao longo da sua existência, porque a gente também não pode se cobrar tanto ao ponto de exigir de nós que a gente consiga melhorar tudo que tem para melhorar, né? Porque daí a gente pode estar também, assim, perdido, alienado, né? A gente não vai dar conta disso. Mas a gente reconhecer alguns pontos em nós, acho que isso é extremamente importante e relevante, porque daí, a partir do conhecimento, é que nós podemos trabalhar. Eu acho que a parte mais difícil em nós é a gente admitir, a gente reconhecer, né? A gente ter essa questão da aceitação, né, Tássia? E principalmente, às vezes, tem gente que passa a vida inteira tentando se provar para os pais por conta de coisas que aconteceram quando eram crianças, né? Eu achei isso bem relevante do Hamed comentar, porque é algo muito comum da gente ver. Às vezes a pessoa pode ser. é, eu lembro que o Rossandro ele conta a história de um médico, né? Não sei se tu lembra, numa palestra dele, e daí ele é uma questão assim bem peculiar, né? Porque tipo, parece que o outro irmão ele ficou com um senso de inferioridade, ele ficou a vida inteira patinando ali sem conseguir se desenvolver nos aspectos principais da vida, né? Ali acho que era a questão maior era profissional. E aí você vê assim que, gente, mas por que isso? A origem A origem é essa questão assim do se achar menor que o outro, né? Também tinha um problema com os pais, talvez tinha um tratamento diferenciado também em relação aos filhos, mas a gente tem que entender sempre que a ação ela mora em nós, então é nós que temos que organizar isso dentro de nós e passar a trabalhar no sentido de melhorar a nós mesmos. O outro é o outro, independentemente se hoje ocupa a figura de pai ou não na nossa vida, né? Se ocupa uma figura importante, se é mãe, se é irmão, mas a gente tem que entender essa questão do ser que nós somos individuais. Apesar de, como a gente comentou no nosso estudo anterior, da interdependência, mas nós somos indivíduos, né, Tassi? E essa segunda questão que ele coloca, assim, né? Então, que às vezes são pessoas que tentam contrabalancear emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolve na fase infantil, né? Então, às vezes você acha que angariar recursos aqui na Terra, né, acumular riquezas, vai resolver questões que são internas, mas é uma ilusão sem precedentes, né? Porque, inevitavelmente, nós vamos nos encontrar com as emoções que nós cultivamos dentro de nós. Não só as emoções, mas os sentimentos, né? Os pensamentos. Então, essas questões de senso de inferioridade, da inveja que você tem, do ciúme que você tem, é você trabalhar isso. Nós, né? Trabalharmos isso, identificarmos, trabalhar a questão da aceitação e modificação desse comportamento diante das emoções, né? Falei pra caramba. Não, e é interessante, né, Dani, porque é o que ele fala ali, são crianças em corpos de adulto, mas que se você for ver, tem essa ferida dessa criança interior que está realmente ainda traumatizada, ainda doída, né? Eu me lembro dessa história do Rossandro mesmo, e você percebe isso, que às vezes é um indivíduo já muito competente, que se você olha tem um valor gigantesco, mas que ao não se ver assim, fica o tempo todo projetando fora e tentando essa aceitação, esse reconhecimento, essa valorização do outro que muitas vezes não vem, porque os nossos pais também são imperfeitos, né? E outra coisa, compreendendo o paradigma da reencarnação, a gente vai entender que tem muitos espíritos que a gente já tem uma certa afinidade e tem outros que não. Então, em geral, a gente também tem uma convivência um pouco mais dificultosa, sabe?
E é normal que por cada ser único, a interação com cada pai, como ele falou ali, vai ser diferente. É perfeitamente normal que sejam tratados de modo desigual e que vez ou outra aconteça algum entrave desse tipo que o Rossandro comenta, né? De um filho se sentir mais desvalorizado, não reconhecido, que sente que nada do que faça tem valor, né? E que passa então a vida inteira buscando isso. E é interessante também quando ele fala ali, né, a necessidade de poder, de prestígio desmedida, a necessidade de recurso também, como você falou, né? Não deixam de ser formas da pessoa mascarar ou tentar compensar esse senso de inferioridade que tem e, consequentemente, de inveja, né? E ele comenta ali nessa outra parte que então é isso, vai estar nos mais diferentes lugares, inclusive na religião, porque não poderia ser diferente, né? Nós não estamos apartados disso. Mesmo uma atividade filantrópica, mesmo uma atividade religiosa, não só ali na política, não só profissionalmente, que são coisas mais comuns de ver essa inveja, né? Essa tentativa de se sentir superior, ela está em todos os lugares, né? Então, veja, quando eu quero competir em demasia, quando eu quero conquistar, como você falou, seja dinheiro, seja poder, seja status, né? Muitas vezes é para compensar uma criança interior ferida profundamente. E aí é pesquisar as nossas razões, porque eu acho assim, é, o fato de muitas vezes a criança nascer em um lar em que ela não foi reconhecida ou que teve poucos recursos, talvez a faça de algum modo crescer baseado, poxa, eu desejo isso também, então eu quero crescer. Mas, e se por um momento isso fez parte da trajetória dela, né? Se comparar ou competir com os outros, e se isso foi positivo, é entender que depois disso cessam os benefícios, né, Dani? É interessante perceber isso mesmo, assim. Depois de um tempo, aquilo que a gente considerou como sendo positivo, que foi o fato dessa criança ascender, conquistar aquilo que queria, se ela não se satisfaz, se ela não entende por que que ela faz as coisas, mesmo ela tendo recursos, aquilo não vai ser suficiente, mesmo ela tendo poder, não vai ser suficiente. Então, ela sempre vai querer mais. Por quê? No fundo, ela ainda está tentando provar o valor dela, no fundo, ela ainda está tentando ser aceita. Então, é um poço sem fundo mesmo. Que só essa vida interior rica, esse senso de entender o seu valor é que vai falar: poxa, não preciso agir de forma desmedida, fazer. Por que que eu estou fazendo tudo que eu faço, da forma como eu faço? Por que que eu não me permito parar? Por que que eu estou sempre querendo reconhecimento, valorização, mais recursos? Muitas vezes você vai olhar ali e tem essa ferida doída, né? Então, perceber que nós somos seres complexos mesmo, e que dentro de nós existem várias razões, várias motivações que muitas vezes a gente sequer é capaz de perceber, né? E ver os malefícios disso, porque se eu não entendo o meu valor, se eu quero sempre competir, se eu quero sempre mais, muitas vezes está ali, no fundo, essa inveja de querer provar algo, de tentar me comparar a alguém, ou de me sentir superior a alguém, né? Mais algo a comentar ou prosseguimos, Dani? Prosseguimos? Então tá. Encontramos esses indivíduos aos quais os espíritos se reportam na questão acima, nas lutas partidárias em que só aparentemente buscam a igualdade dos direitos humanos, prometem a valorização da educação, asseguram a melhoria da saúde da população e a divisão de terras e rendas, sem ideais alicerçados na busca sincera de uma sociedade equânime e feliz, procuram, na realidade, compensar suas emoções de inveja mal elaboradas e guardadas desde a infância, difícil e carente, vivida no mesmo ambiente de indivíduos ricos e prósperos. Tanto é verdade que a maioria desses defensores do povo, quando alcança os cumes sociais e do poder, esquece-se completamente de as suas propostas de justiça e de igualdade. Eis alguns sintomas interiorizados de inveja que podemos considerar como dissimulados e negados. Perseguições gratuitas e acusações sem lógicas, ou fantasiadas. Inclinações superlativas à elegância ou ao refinamento, com aversão à grosseria. Insatisfação permanente, nunca se contentando com nada. Manifestação de temperamento teatral e pedantismo nas atitudes. Elogios afetados e amores declarados exageradamente. Animação competitiva que leva às raias da agressividade. O caráter invejoso conduz o indivíduo a uma imitação perpétua à originalidade e criação dos outros, e como consequência, a frustração.
Isso acarreta uma sensação crônica de insatisfação, escassez, imperfeição e perda, além de estimular sempre uma crescente dor moral e prejudicar o crescimento espiritual das almas em evolução. Aberto comentários. E Laia, né? Eu adoro quando o Hamed traz essas considerações específicas, né? É interessante porque, primeiro, quando ele fala ali, né, é uma pessoa que aparentemente tem um senso de justiça em relação à sociedade, a várias questões, mas, na verdade, por trás disso, ela tem uma questão interna dela, né, que precisa ser solucionada, que precisa ser trabalhada e que de fato está sendo ignorada, né? Pode vir todo o poder do mundo, ela pode alcançar riquezas, pode, né, angariar recursos, mas no fundo, enquanto ela não solucionar isso, de fato, essa importância dessa questão da justiça, ela está distorcida, né? A verdade é essa, né? Então, enquanto não trabalhar isso, né? Quando ele coloca esses sintomas de inveja, né? Como a gente vê isso na sociedade, né? Estudando assim, parece mais perceptível o quanto que a inveja ela está dissimulada na sociedade, né? O quanto que isso é algo comum, né? Perseguições gratuitas e acusações sem lógica ou fantasiadas. É um ego que precisa ser tratado, né? Que precisa ser trabalhado também. Inclinações superlativas à elegância e ao refinamento com aversão à grosseria. Isso também é uma coisa extremamente comum, essa insatisfação permanente. Quantas pessoas a gente vê, né, que alcançam tantas coisas, mas que de fato não conseguem alcançar a paz interna, né, Tássia? Acho que você em algum momento falou sobre essa questão da paz interior, né? Da paz da consciência da gente. A gente não precisa se provar para ninguém, a gente não precisa se provar para o mundo. Nós precisamos de paz. Acho que a paz é o recurso que vai nos possibilitar que a gente continue agindo no bem, que a gente continue trabalhando o bem em nós, né? Acho que deu algum problema. Opa, voltou. Os elogios afetados, manifestação de temperamento teatral e pedantismo nas atitudes é uma coisa extremamente comum também quando a gente pensa em algumas coisas que têm acontecido aqui no Brasil no tempo da política, né? Principalmente a gente viu tantos absurdos assim que você olha, meu Deus, o que está acontecendo, né? Elogios afetados e amores declarados exageradamente. Nós temos que entender que o comportamento nosso em relação às nossas emoções, ele precisa ser regulado, né? A gente fala tanto sobre isso, e para mim é uma necessidade para ontem. Por quê? Por conta disso daqui, as questões dos exageros, né? Que às vezes a gente pode trazer, a animação competitiva que leva às raias da agressividade. Então, uma competição exagerada, a gente vê muito isso aqui em colégios particulares, acho que principalmente aqui que eles têm uma agressividade em relação à necessidade de ir bem no vestibular, né? Então você percebe assim que eles já estimulam essa competição e algo não saudável. Quem tem as melhores notas? Quem vai conseguir o melhor curso? Ah, aqui no nosso colégio tem tantos que conseguiram medicina. Então a gente vem incutido a inveja em vários meios sociais, né? Interessante a gente pensar sobre isso e refletir o que em nós precisa ser mudado, né, Tássia? O que em nós é a inveja disfarçada, a inveja dissimulada, que a gente só consegue trabalhar em nós. Nós podemos ser exemplo, nós podemos, às vezes, transformar vidas e ser influência na vida de outras pessoas, mas a modificação real, ela é em nós, né? Dani, e é interessante, né? Porque esse senso de justiça mesmo, né? Essa bondade que muitas vezes a gente. Que é interessante porque a gente foi se desenvolvendo, a nossa mente foi se desenvolvendo, mas a gente ainda racionaliza muito as coisas, já viu? Quando a gente quer determinada coisa, a gente meio que mascara os motivos reais, faz aquilo, e às vezes.
muitas vezes de forma inconsciente, mas outras vezes já mais ou menos. Ou seja, você já percebe que muitas vezes aquela motivação não é a melhor, mas ainda assim você dá ares bondosos ou justos para aquilo, para você ver essa sutileza que existe mesmo nas coisas. Eu também gosto muito quando o Hamed vai pontuando coisas, porque inclusive, muitas vezes eu me deparo com aspectos que eu não consideraria que fosse, por exemplo, inveja. Então, eu gosto muito de percebendo esse outro viés, porque é algo que você comentou também. Quando eu não olho para aquilo, quando eu não entendo o que que é aquilo, quando eu não nomeio que aquilo é inveja, por exemplo, eu não vou conseguir me ver assim consequentemente, não vou me transformar. Como que eu modifico em algo que eu não vi que eu tenho dentro de mim? Então, esses assuntos, por mais incômodos que às vezes nos pareçam, né, por mais que sejam ali um pouco espinhosos, é olhar para dentro de si e falar assim, eu tenho, deixa eu descobrir aonde, deixa eu descobrir em que aspecto, deixa eu descobrir como é que isso está na minha vida, porque está, é algo comum, né? Mas que ao mesmo tempo que a gente vai trazendo isso à tona para ir burilando, e a vida vai fazendo esses convites. Eu gostei quando você fala assim que não dá para transformar tudo, mas eu acho muito interessante a pedagogia da vida de nos trazer os acontecimentos, e aí ao se deparar com eles, que é como se fosse o nosso espelho, sejam as pessoas, os acontecimentos, você fala assim, eita, eu acho que aqui chegou a hora de eu mudar isso aqui. E a gente vai percebendo esses aprendizados, talvez não com a beleza ou com a intensidade que já poderia ser. Então, muitas vezes eu passo pelos acontecimentos, não vejo o aprendizado que está ali, muitas vezes nem entendo a essência por trás. O que que eu preciso aprender aqui? O que que a vida está me chamando a transformar? O que que eu preciso modificar aqui nessa situação? Mas talvez se a gente estivesse mais atento, a gente perceberia que a vida faz alguns convites para a gente, né? Então, você percebe, por exemplo, essas pessoas que têm esses elogios, né, que fazem esses elogios, né, e que muitas vezes é inveja. Muitas vezes parece assim, nossa, mas está elogiando. Não, mas por trás tem essa inveja, né? Esse elogio desmedido, ou seja, fora da medida, que ali o tempo todo dá aquela agradada, fica perto, muitas vezes por trás tem essa inveja, né? E outra coisa que ele fala, né, essa insatisfação permanente, que é como se diz, talvez essa inveja tenha te feito galgar alguns passos na vida, conquistar algumas coisas que seriam boas para você. E por um tempo isso foi sim um propulsor, como muitas vezes é, como você falou dessas escolas, né? Como você falou dessa competição que tem na sociedade mesmo como um todo. Muitas vezes isso é uma mola propulsora para o ser humano evoluir. Mas depois de um tempo, isso não vai ser suficiente, porque sempre vai acarretar essa insatisfação permanente. Ou seja, por mais que eu faça, por mais que eu construa, por mais que eu conquiste, não vai ser suficiente, porque no final das contas tem essa ferida interior dessa criança, que muitas vezes já é um adulto, que muitas vezes já é um idoso, e que tem dentro de si essa criança ferida, né? Então, e pensando sobre todas essas coisas. Né? E aí você vai. Até essa aversão à grosseria, né? Nossa, eu não gosto que seja grosso, eu gosto de refinamento e tal, e muitas vezes está ali por trás também uma inveja. Olha que interessante, né? E essas perseguições gratuitas e acusações sem lógica, porque eu acho que muitas vezes a gente também tem determinadas pendências com as pessoas e a gente não consegue muito bem entender o porquê. E talvez se a gente soubesse se observar, se a gente soubesse se compreender, muitas vezes esses adversários que a gente julga meio gratuitos, se a gente fosse olhar a real motivação por trás daquilo, seria, poxa, talvez eu tenha inveja dessa pessoa, talvez eu gostaria dessa posição, talvez eu gostaria de ter o que essa pessoa tem. E eu gosto muito quando o Rossandro fala uma coisa que eu acho que talvez não seja o melhor dos mundos, que ele fala que é sair da inveja, né? Que é você desejar ardentemente aquilo que é do outro, que o outro fique sem e que isso fique para você, para mais uma cobiça, que é, olha, que bacana que ele construiu aquilo, talvez eu também queira isso. Deixa eu ver como é que ele fez para eu conseguir também. Mas eu acho que tem um passo além disso, né? Que é sair da cobiça também entender, eu não preciso conquistar as mesmas coisas que o outro, fazer do mesmo modo que o outro, ser aquilo que o outro é. Eu posso descobrir o que é melhor para mim, a minha melhor versão, olhar para dentro de mim e não me comparar tanto fora. Mas talvez a gente ainda não esteja nesse ponto. Então, só da gente sair dessa inveja para essa cobiça e pensar assim, poxa, que bacana que essa pessoa é assim, poxa, que legal que ela construiu isso, como é que será que ela fez? E aí, a partir dessa admiração,
conquistar talvez o mesmo ou algo diferente do que a pessoa conquistou, né? Mas não ficar com esse olhar enviesado de que eu quero aquilo que é do outro e quero tirar dele. Não. Como que será que ele fez isso, né, Dani? Então eu tenho uma série aí de coisas a visualizar. Você quer comentar mais algo? São muitas nuances, né, Tess, para para serem refletidas. Acho que a mensagem que fica para a gente é sempre as mensagens de Hamed. A questão da gente reconhecer o nosso valor, da gente saber quem é, de nós trabalharmos o autoconhecimento, não é? Para que a gente tenha a certeza de quem nós somos, do ser individual que nós somos, né? Das capacidades, potencialidades da nossa alma. Todos nós temos talentos e talentos diferentes, isso que você mencionou já no nosso estudo de hoje. Então, para a gente compreender tudo isso e nos desenvolvermos, nós não precisamos de comparação, nós precisamos de cooperação, né? Entendendo os talentos de cada um e a contribuição que cada um de nós tem a fazer no todo do universo, não é? Dani, eu acho que é isso, gente. Uma boa semana para vocês, né? É um assunto realmente que você vê, ele vai falando ele de inveja, mas vai falando de ciúmes, vai falar de inveja, mas vai falar de baixa autoestima, vai falar de inveja, mas vai falar desse senso de superioridade que, na verdade, guarda essas feridas. Então, são muitas coisas para a gente pensar, para a gente analisar no nosso dia a dia e para a gente compreender em que ponto que a gente está e que pode transformar, então, né, Dani? Então, um beijo, uma boa semana para todo mundo. Aí. Até logo, gente.